O projeto Miúdos Luz na Net existe desde 2003, portanto já tem mais de 20 anos, e eu fundei porque na altura apercebi-me, eu trabalhava num operador de serviços de internet, e apercebi-me, os meus filhos eram pequenos, e apercebi-me que não havia informação em língua portuguesa para ajudar as famílias, as escolas, a lidar com os riscos a que as crianças e os jovens, mas também os adultos podem estar expostos online. E então decidi começar a escrever sobre o assunto, em função das leituras que ia fazendo, e comecei a escrever sobre o assunto. E o projeto nasce assim, com o objetivo de ajudar famílias, escolas e comunidades a promover uma utilização ética, responsável e segura das tecnologias de informação, portanto da internet, por parte de crianças, jovens e adultos. Fundamentalmente ajudar os pais e os professores a manterem os seus filhos e os seus alunos em segurança na internet. Essa questão, o senhor acredita que realmente os jovens, eles não têm noção da periculosidade em interagir, por exemplo, com perfis que não são fidedignos, que não são confiáveis? Porque hoje a gente vê muito isso, né? Há muitas notícias ao redor do mundo de adolescentes, principalmente do sexo feminino, que se envolvem, né? Começam a interagir com perfis supostamente de pessoas do sexo masculino, de rapazes, de grupos, e daqui a pouco elas estão envolvidas, mergulhadas nesse relacionamento e marcam encontros, e nesses encontros que são marcados, então aí há o ato criminoso. Só acho que há pouca informação, os jovens não têm ciência desse perigo. E é isso tem uma razão de ser, tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. O nosso cérebro só está completo ali por volta dos 24 anos. Até essa idade é, digamos, uma peça em desenvolvimento e não tem a capacidade ainda de medir as consequências dos atos. Ou seja, não tem a capacidade de dizer, se eu fizer isto assim, pode acontecer aquilo ou aquilo outro. E é por isso que nós dizemos, isso acontece porque os jovens ainda não têm desenvolvido uma coisa que é o córtex pré-frontal do cérebro. Esse córtex pré-frontal é onde está exatamente a capacidade de medir as consequências dos nossos atos, é onde está, digamos, a parte mais racional do cérebro. E é isso que leva muitas vezes a gente ver os jovens cometerem as geneiras e a gente diz, mas onde é que tu tinhas a cabeça, tu não vias que isto ia dar a geneira? Pois, o problema é que eles não tinham mesmo essa parte do cérebro. Nós dizemos que os pais têm que ser o córtex pré-frontal dos filhos. E isto é evidente, por exemplo, nesta questão, normalmente os jovens têm uma tendência para pensar que as coisas más acontecem só aos outros. E infelizmente essa não é a realidade. O marcar encontros através da internet com pessoas que nós só conhecemos através da internet é de facto um comportamento de risco. Mais ainda acrescido se as conversas que mantivermos com essas pessoas forem de índole e cariz sexual. Isto porquê? Porque existem muitos predadores sexuais na internet que sabem como manipular os jovens, sabem como tirar partido destas vulnerabilidades do cérebro através do processo de aliciamento, que normalmente passa por nos dar os ouvidos e por escutar, e muitas vezes têm capacidade de detectar as vulnerabilidades que os jovens têm que podem ser manipulados. Não é? E a gente percebe dentro daquilo que o senhor tem falado aí que realmente por parte de muitos jovens há um mau uso da internet, né? Já seja pela pressão social, muitos jovens precisam ou sentem a necessidade de se manter atualizados, conectados. A gente vê hoje um uso excessivo, né? Muitas horas, os jovens passam muitas horas na internet conectados e se relacionando com diferentes... Isso também é um problema, né? Sem dúvida. Estas aplicações têm alguns mecanismos que exploram essas vulnerabilidades do cérebro. Por exemplo, o like. O like funciona no nosso cérebro. Nós julgamos, quando alguém clica like numa publicação que nós fazemos, não é, o nosso cérebro interpreta isso, que a pessoa não é da publicação que ela está a gostar. Essa pessoa está a gostar de nós. Então nós começamos a ver que há jovens que começam a produzir conteúdos
com a única mira de obterem likes. E quando um determinado tipo de conteúdo não pega, começam a procurar conteúdos mais extremos, mais chocantes, que esses normalmente geram maior tração. E é assim que chegamos a situações em que os jovens confessam crimes que cometeram em transmissões online, ou então transmitem mesmo atos criminosos online quando os estão a fazer, que foi o caso que aconteceu agora. Hoje em dia vale tudo por um like, vale tudo por ter mais seguidores. Os seguidores são um indicador de popularidade e isso é algo que é extremamente importante para os jovens, levando-os muitas vezes a terem comportamentos, na realidade são comportamentos criminosos, não é?